Ô meu filho, tem coisa nessa vida que a gente nunca consegue explicar. E hoje eu vou contar uma história que me arrepia até hoje. Toda vez que lembro. Era uma terça-feira de março, lá pelos anos 80, quando eu tinha uns 12 anos e morava com minha avó numa cidadezinha perdida no interior de Minas. Vocês sabem como é, né? Dessas cidades onde todo mundo se conhece, onde o maior evento do ano é a festa da igreja e onde qualquer barulho diferente vira assunto por semanas. Pois bem, naquela terça-feira, por volta das 3 da tarde, eu estava brincando no quintal da avó quando escutei um som que mexeu comigo de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era o som de um sino, mas não qualquer sino, não. Era um toque grave, solene, daqueles que tocam quando alguém importante morre, sabe? Um som que parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo estava ali, bem pertinho do meu ouvido. A casa da minha avó ficava na rua principal da cidade, bem em frente à igreja matriz. Era uma daquelas casinhas antigas, de porta e janela, com um quintal grande cheio de árvores frutíferas e um galinheiro nos fundos. Minha avó, Dona Sebastiana, era uma mulher pequenina, mas de personalidade forte, conhecida na cidade por suas rezas e por sempre saber quando algo de ruim ia acontecer. Ela tinha essa sensibilidade, sabe como é? Naquele dia, ela tinha saído para fazer umas compras na venda do seu Manuel, que ficava 2 quadras dali. Eu tinha ficado em casa brincando com meus soldadinhos de chumbo no quintal, embaixo da sombra da mangueira grande. Era um dia típico do interior. Calor gostoso, aqueles grilinhos cantando, as galinhas ciscando por todo lado e um silêncio bom que só quem morou em cidade pequena sabe como é. A igreja que ficava na nossa frente era pequena, mas bonita, pintada de branco com detalhes azuis, e tinha uma torre com um sino que tocava todos os dias, de manhã, chamando para a missa das 6, meio-dia na hora do almoço e 6 da tarde para a missa da noite. Eu conhecia aquele som de cor, tinha crescido escutando ele desde pequenininho, mas o sino que eu escutei naquela tarde era completamente diferente. Era mais grave, mais profundo, e tinha uma tristeza no som que me deu um aperto no peito. Levantei da minha brincadeira e olhei para a igreja, achando estranho porque não era horário de missa, nem de ângelus, nem de nada. A torre estava quieta, sem nenhum movimento. Fiquei ali parado, prestando atenção, e o sino continuou tocando. Eram badaladas lentas, uma atrás da outra, como se fosse contando alguma coisa importante. Eu contei. Foram exatamente 21 badaladas. Quando parou, o silêncio que veio depois foi diferente, sabe? Era como se até os passarinhos tivessem parado de cantar para escutar. Corri até o portão e olhei para a igreja. Não tinha ninguém lá. A porta estava fechada. E o padre Antônio só chegava no final da tarde. Fiquei intrigado e decidi ir até lá ver o que estava acontecendo. Atravessei a rua correndo e fui bater na porta da igreja. Nada. Silêncio total. Foi quando a dona Conceição, que morava na casa ao lado da igreja, apareceu na janela dela e perguntou: "Menino, o que você está fazendo aí?" "Dona Conceição, a senhora não escutou o sino tocando agora há pouco?" Ela me olhou com cara estranha e falou: "Que sino, menino? Não tocou sino nenhum aqui. O padre só chega daqui a pouco." Fiquei confuso, porque eu tinha certeza absoluta do que tinha escutado. Voltei para casa pensativo e fiquei esperando minha avó chegar para contar para ela. Quando ela chegou, toda animada com as fofocas que tinha escutado na venda, eu logo disparei: "Vó, aconteceu uma coisa estranha aqui. O sino da igreja tocou 21 vezes, mas não tinha ninguém lá." Minha avó parou na hora o que estava fazendo, me olhou sério e perguntou: 21 vezes, você tem certeza?" "Tenho sim, vó. Contei cada uma." Ela ficou pensativa, daquele jeito dela quando sabia alguma coisa, mas não queria falar logo de cara. Depois pegou minha mão e falou: "Meu filho, 21 é o número de um sino de defunto.
Mas esse sino que você escutou não foi da nossa igreja, não. Como assim, vó? Tem uma história nessa cidade que pouca gente sabe. Antes dessa igreja ser construída, aqui tinha uma capela muito antiga, de quando a cidade foi fundada. E essa capela tinha um sino especial, um sino que tocava sozinho quando alguém importante ia deixar esse mundo. Gente, se vocês estão gostando dessa história, deixa um like aí para eu saber e se inscreve no canal porque eu tenho muitos causos assim para contar para vocês. E pode deixar nos comentários se vocês já passaram por alguma coisa parecida, porque essas coisas do interior são mais comuns do que a gente imagina. Minha avó continuou contando que essa capela antiga tinha sido derrubada há muitos anos para construir a igreja nova, mas diziam que o sino nunca tinha sido encontrado. Quando derrubaram a capela, o sino simplesmente tinha sumido. Alguns falavam que tinha sido enterrado ali mesmo, outros que tinha sido levado para algum lugar sagrado. Mas, vó, por que só eu escutei? Porque você tem o dom, meu menino. Algumas pessoas nascem com essa sensibilidade para escutar coisas que outros não escutam. É um presente, mas também é uma responsabilidade. Na mesma hora, bateram na porta. Era o seu Joaquim, um senhor já bem velhinho que morava do outro lado da cidade. Dona Sebastiana, eu vim avisar que o coronel Benedito não está passando bem. Os filhos dele mandaram chamar o doutor da cidade vizinha. Minha avó e eu nos olhamos. O coronel Benedito era o homem mais respeitado da cidade, dono de quase todas as terras ao redor. Um homem bom que sempre ajudou todo mundo. Se alguém era importante o suficiente para o sino antigo tocar, era ele. 3 dias depois, numa sexta-feira de manhã, o coronel Benedito faleceu em paz, rodeado pela família. E quando o sino da igreja tocou anunciando sua morte, eu lembro que pensei, esse não é o mesmo som. O sino da igreja era comum, normal. O sino que eu tinha escutado 3 dias antes era especial. Era como se tivesse uma alma. Depois desse dia, eu nunca mais escutei o sino misterioso, mas também nunca esqueci. Minha avó sempre dizia que algumas coisas nessa vida não precisam de explicação. Elas simplesmente existem para nos lembrar que o mundo é muito maior do que a gente consegue entender. Anos depois, quando eu já tinha crescido e saído da cidade para estudar, descobri numa conversa com um historiador local que realmente tinha existido uma capela muito antiga no lugar da igreja atual, e que essa capela tinha sido construída por um sino especial, feito de bronze e prata, que, segundo a tradição, tocava sozinho para anunciar a morte de pessoas importantes para a comunidade. O sino nunca foi encontrado, mas eu sei que ele ainda está por aí, em algum lugar entre o céu e a terra, tocando para quem tem ouvidos para escutar e coração para entender que algumas coisas transcendem nossa compreensão. E vocês, já tiveram alguma experiência assim? Já escutaram algo que outras pessoas não escutaram? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler essas histórias de vocês. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho normal mesmo, não o misterioso, para não perder nenhum caos novo. Vou ficar aqui esperando os comentários de vocês. Relato 2. Gente, tem histórias que mesmo depois de tanto tempo ainda me deixam com aquele frio na barriga. Essa que eu vou contar hoje aconteceu comigo quando eu tinha uns 15 anos, lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha que nem aparece mais no mapa. E olha que por mais que eu tente encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu, até hoje eu não consigo. Era 1987. Início de dezembro, aquele calor gostoso que anuncia as férias escolares. Eu morava com meus pais numa casa simples na Rua do Correio, bem em frente à agência dos Correios da cidade. E foi justamente isso que tornou essa história ainda mais estranha, porque eu conhecia a rotina do Correio como a palma da minha mão. Nossa cidade era pequena, daquelas onde o carteiro conhecia todo mundo pelo nome e sabia até quantas cartas cada família recebia por mês.
O seu Valdair era nosso carteiro há mais de 20 anos, um homem pontual como um relógio suíço. Todo dia útil, exatamente às 2 da tarde, ele chegava na agência montado numa bicicleta vermelha barulhenta, carregando a sacola de correspondências. Minha mãe, Dona Rosa, tinha uma peculiaridade. Ela esperava correspondência como quem espera milagre. Todo dia ia até a janela da sala às 2 em ponto para ver o seu Valdair chegar. Não que a gente recebesse muita coisa, não. De vez em quando chegava a carta da tia Neuza, que tinha se mudado para Porto Alegre, ou alguma conta de luz. Mas minha mãe tinha a esperança sempre renovada de que algum dia chegaria uma carta especial. A casa onde morávamos era uma daquelas construções antigas, com sala, 2 quartos, cozinha e um quintal nos fundos, onde meu pai cultivava suas verduras. Da janela da sala, dava para ver perfeitamente a porta dos correios e a movimentação da rua. Era ali que minha mãe passava as tardes, costurando para fora e sempre de olho na rua. Naquela semana de dezembro, meu pai tinha comentado durante o jantar que sentia falta das cartas do primo dele, o Antônio, que morava em São Paulo. Fazia mais de 2 anos que não sabíamos notícias dele. E meu pai ficava preocupado, porque o primo era como um irmão para ele. Foi numa quarta-feira que a coisa estranha começou. Eu estava no quintal, ajudando meu pai a regar as plantas, quando minha mãe gritou lá de dentro: "O Valdair chegou mais cedo hoje." Olhei para o relógio que meu pai tinha pendurado na parede da cozinha. 1h15 da tarde. Estranho mesmo, porque o seu Valdair nunca chegava antes das 2. Fomos para a sala e vimos ele parado em frente à nossa casa, segurando um envelope na mão e olhando para ele com cara de confuso. Minha mãe saiu na porta. "Oi, seu Valdair, tem algo para nós?" Ele olhou para ela, depois para o envelope, depois para ela de novo e falou: "Dona Rosa, eu não estou entendendo nada. Esse envelope aqui não veio no malote de hoje, mas está aqui na minha sacola com o endereço de vocês." Pegamos o envelope e olhamos. Era uma carta do primo Antônio. O endereço estava escrito com a letra dele, que eu conhecia bem, e o selo estava carimbado com a data daquele mesmo dia. Mas o estranho era que o carimbo dos correios estava meio desbotado, como se fosse antigo. Meu pai abriu a carta na hora, ansioso por notícias do primo. Mas quando começou a ler, a expressão dele mudou completamente. Ele ficou pálido, sentou na cadeira e releu a carta 2, 3 vezes. "O que foi, pai?" Ele me mostrou a carta. Era a letra do primo Antônio mesmo, mas o conteúdo era estranho. A carta dizia assim: "Primo querido, espero que esta carta chegue a tempo. Sonhei com você e com toda a família 3 noites seguidas, e no último sonho você me disse que estava preocupado comigo. Quero que saiba que estou bem, que consegui um emprego bom aqui em São Paulo numa fábrica de tecidos e que conheci uma moça muito boa que pretendo apresentar para vocês em breve. Não se preocupe comigo, primo, logo mais vou mandar notícias melhores. Com carinho, Antônio." A carta estava datada daquele mesmo dia, mas tinha uma coisa que não fazia sentido. O primo Antônio escrevia sobre coisas que ainda não tinham acontecido. Ele falava de um emprego que não sabíamos se ele tinha conseguido, de uma namorada que nunca tinha mencionado. Meu pai decidiu ir até a agência dos Correios para perguntar sobre a carta. O seu Valdair também estava intrigado e disse que ia verificar. Fomos os 3 juntos. Chegando lá, o encarregado da agência, seu Mário, olhou a carta e ficou sem entender. Essa carta não veio no malote de hoje, não. Eu conferi tudo pessoalmente, como sempre faço. Mas então como ela foi parar na sacola do Valdair? Não sei explicar. E olha que coisa estranha. Esse carimbo dos Correios tá com a data de hoje, mas a tinta parece que é de semanas atrás. Pessoal, essa história fica ainda mais misteriosa. Se vocês estão curiosos para saber o que aconteceu depois, deixa um like para me incentivar a continuar. E se inscreve no canal, porque eu tenho muitas histórias assim do interior que vão deixar vocês de queixo caído. Comenta aí embaixo se vocês já passaram por algo parecido.
Passaram-se 2 semanas e nada de notícias do primo Antônio. Meu pai até tentou mandar uma carta para o endereço antigo dele em São Paulo, mas a carta voltou com a informação de que o destinatário não morava mais lá. Foi quando, numa sexta-feira, chegou outra carta do primo Antônio pelos correios normais. Dessa vez, veio no malote regular, com o carimbo certinho, tudo normal. Meu pai abriu a carta ansioso e o que ele leu nos deixou de boca aberta. A carta dizia exatamente as mesmas coisas da carta misteriosa que tinha chegado 2 semanas antes. O primo contava que tinha conseguido emprego numa fábrica de tecidos, que conheceu uma moça muito boa, que tinha sonhado com meu pai e que logo mandaria mais notícias. Mas essa segunda carta estava datada de 15 dias antes da primeira carta ter chegado. Ou seja, o primo Antônio tinha escrito a carta normal há 2 semanas, mas de alguma forma uma cópia dela tinha chegado até nós antes mesmo de ele ter escrito. Comparamos as duas cartas. Era a mesma letra, as mesmas palavras, até as mesmas manchinhas de tinta. A única diferença era que uma tinha chegado pelo correio normal e a outra tinha aparecido na sacola do seu Valdair, como se tivesse vindo do nada. Nunca conseguimos explicar o que aconteceu. O seu Valdair jurava que a primeira carta não estava na sacola dele quando saiu de casa, mas de repente estava lá quando chegou na nossa rua. O seu Mário dos Correios conferiu todos os registros e não achou nada que explicasse a situação. Minha mãe, com aquela sabedoria simples que as mães do interior têm, disse que algumas coisas não precisam de explicação, que talvez o amor e a preocupação entre as pessoas sejam capazes de fazer cartas voarem mais rápido que os correios normais. Passaram-se os anos, e eu sempre fico pensando nessa história quando vejo discussões sobre tempo, sobre como as coisas acontecem. Será que existem momentos em que o futuro consegue chegar até o passado? Será que quando alguém está com muita saudade ou preocupação, isso pode criar algum tipo de ponte entre os tempos? O primo Antônio veio nos visitar no Natal daquele ano. Trouxe a namorada que realmente existia, e quando contamos a história para ele, ele ficou branco. Disse que não conseguia explicar, mas que realmente tinha sonhado conosco 3 noites seguidas antes de escrever a carta. E que no sonho ele via claramente nossa casa e sentia que precisava tranquilizar meu pai. E vocês acreditam que algumas coisas podem acontecer fora do tempo normal? Já receberam alguma mensagem ou sinal que chegou antes da hora? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro essas histórias que mostram que o mundo tem muito mais mistério do que a gente imagina. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum caso novo. Relato 3. Meu filho, de todas as histórias que eu já vivi ou escutei no interior, essa que eu vou contar hoje ainda me deixa emocionado. É uma história sobre promessa, sobre palavra empenhada e sobre como algumas pessoas são tão íntegras que nem a morte consegue fazer elas quebrarem o que prometeram. Aconteceu lá pelos anos 90, numa cidadezinha do interior de Goiás, onde eu passei alguns meses trabalhando numa fazenda. Eu tinha uns 20 e poucos anos na época e tinha ido para lá ajudar meu tio na época da colheita. Era uma daquelas cidades pequenas onde todo mundo se conhece, onde as novidades correm mais rápido que cavalo assombrado e onde as pessoas ainda se cumprimentam na rua mesmo sem se conhecer direito. A cidade se chamava Esperança do Vale, um nome bonito que combinava com o lugar. Tinha uma igreja no centro, uma praça com uns pés de flamboyant que ficavam lindos na época da florada e umas 10 ruas de terra batida que se espalhavam ao redor. A economia girava em torno da agricultura e da pecuária, e a maioria das famílias se conhecia há gerações. Eu ficava hospedado na casa da dona Lourdes, uma senhora viúva que alugava quartos para os trabalhadores temporários. Era uma casa grande, antiga, com um corredor comprido que ligava os quartos e uma cozinha enorme onde todos se reuniam para as refeições.
Dona Lourdes era uma mulher trabalhadeira, dessas que levantam antes do galo cantar e só param quando o último hóspede vai dormir. Na mesma pensão ficava hospedado um senhor chamado Sebastião, uns 60 e poucos anos, que trabalhava como meeiro numa fazenda próxima. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas quando falava, falava coisa boa. Tinha aquele jeito do pessoal da roça, respeitoso, educado e sempre disposto a ajudar quem precisasse. O seu Sebastião tinha uma história triste. A esposa havia falecido há alguns anos e ele não tinha filhos. Vivia sozinho, trabalhando de fazenda em fazenda, sempre mandando uma parte do que ganhava para uma sobrinha que morava na capital e que era a única família que lhe restava. Foi numa quinta-feira, durante o jantar, que o seu Sebastião fez um comentário que ficou marcado na memória de todos que estavam ali. Dona Lourdes, a senhora sabe que dia é hoje? Dia 23 de setembro, por quê? É que faz exatamente 2 anos que minha Maria partiu para o céu. E eu prometi para ela, ali na beira da cama do hospital, que todo ano nesse dia eu ia acender uma vela na igreja para ela e rezar um terço completo. Dona Lourdes sorriu com carinho. Que bonito, seu Sebastião. Promessa para a pessoa que já partiu é sagrada, né? É sagrada, sim, e eu nunca vou quebrar essa promessa, não importa onde eu estiver ou o que estiver acontecendo. Naquela noite, o seu Sebastião saiu depois do jantar e voltou mais tarde, contando que tinha ido à igreja cumprir sua promessa. Disse que ficou lá mais de 1 hora, rezando e conversando baixinho com a esposa, como se ela estivesse ali do lado dele. O tempo passou e eu acabei ficando na cidade até o final de outubro. O seu Sebastião e eu criamos uma amizade boa, daquelas que nascem naturalmente entre pessoas que se respeitam. Ele me contava histórias da vida dele, dos lugares onde tinha trabalhado, e eu notava que ele sempre falava da esposa com muito carinho, como se ela ainda estivesse viva. No final de outubro, eu terminei meu trabalho na fazenda e me despedi de todo mundo. O seu Sebastião disse que também ia embora em breve, que tinha conseguido um serviço numa fazenda do Mato Grosso e que partiria na semana seguinte. Se Deus quiser, a gente se encontra por aí, rapaz. O mundo é pequeno. Com certeza, seu Sebastião. E não esqueça da sua promessa no ano que vem. Ele sorriu e respondeu: Não esquece não, meu filho. Promessa é promessa, não importa onde eu estiver. Voltei para minha cidade e a vida seguiu o rumo normal. Mas o destino quis que, alguns meses depois, eu voltasse para aquela região. Meu tio tinha comprado uma propriedade perto de Esperança do Vale e precisava de ajuda para organizar as coisas. Gente, antes de eu continuar essa história que vai deixar vocês emocionados, deixa um like se vocês estão gostando e se inscreve no canal, porque eu tenho muitos causos assim do interior que tocam o coração. E conta nos comentários se vocês conhecem alguém que cumpre promessas assim, com tanto amor e dedicação. Cheguei em Esperança do Vale em setembro do ano seguinte, exatamente na época em que o seu Sebastião havia prometido acender a vela para a esposa. Fui cumprimentar a Dona Lourdes e aproveitei para perguntar se ela tinha notícias dele. Ai, meu filho, que tristeza! O seu Sebastião faleceu em dezembro do ano passado. Um infarto fulminante, lá no Mato Grosso. Soube pela sobrinha dele que veio aqui buscar as coisinhas que ele tinha deixado guardadas. Fiquei triste com a notícia, mas a vida seguiu. Fiquei na cidade uns 15 dias, resolvendo as questões da propriedade do meu tio. Foi no dia 23 de setembro, exatamente 1 ano depois daquela conversa no jantar, que aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu estava voltando para a pensão da Dona Lourdes quando passei em frente à igreja. Era por volta das 7 da noite, já estava escurecendo e vi uma luz acesa lá dentro. Achei estranho porque a missa já tinha acabado e o padre sempre trancava a igreja depois. Resolvi dar uma olhada e quando cheguei mais perto, vi que tinha uma vela acesa no altar, bem na frente da imagem de Nossa Senhora. Mas o que me deixou com os cabelos arrepiados foi que tinha uma pessoa ajoelhada ali na frente, rezando baixinho.
Era o seu Sebastião. Reconheci a silhueta dele, o jeito de se ajoelhar, até a camisa xadrez que ele sempre usava. Fiquei parado ali na porta da igreja, sem conseguir me mexer. Escutei ele rezando o terço, a voz baixinha, do mesmo jeito que ele fazia quando era vivo. Fiquei ali uns 10 minutos, sem coragem de entrar ou de falar alguma coisa. Quando o terço terminou, vi ele se levantar, fazer o sinal da cruz e caminhar em direção à porta lateral da igreja. Quando passou perto de onde eu estava, por um segundo, nossos olhos se encontraram. Ele me olhou, deu aquele sorriso discreto que eu conhecia bem, fez um aceno com a cabeça, como se estivesse me cumprimentando, e disse baixinho: "Promessa é promessa, meu filho." Depois disso, ele simplesmente desapareceu na escuridão da noite. Corri atrás dele, chamei pelo nome, mas não encontrei ninguém. Voltei para a igreja e a vela ainda estava acesa, quentinha, como se tivesse acabado de ser acesa. Fiquei lá mais um tempo, tentando processar o que tinha acontecido, até que o padre Joaquim chegou para trancar a igreja. "Padre, o senhor viu alguém aqui?" "Vi você, meu filho." "Por quê?" "É que tinha uma vela acesa aqui e..." O padre olhou para o altar e disse: "Ah, essa vela. Todos os anos, no dia 23 de setembro, aparece uma vela acesa aqui para Nossa Senhora. Começou há 2 anos. Nunca consegui descobrir quem acende, mas é sempre no mesmo dia, sempre no mesmo lugar." Contei para o padre sobre o seu Sebastião, sobre a promessa que ele havia feito para a esposa. O padre ficou pensativo e depois disse: "Filho, eu sempre acreditei que o amor verdadeiro e a palavra empenhada são forças mais poderosas que a própria morte. Se o seu Sebastião prometeu, ele vai cumprir, nem que seja do outro lado da vida." Nunca mais voltei à Esperança do Vale nessa época do ano, mas soube por outros conhecidos que a vela continua aparecendo todo dia 23 de setembro, sempre acesa na mesma hora, sempre no mesmo lugar. E dizem que algumas pessoas já viram uma figura familiar ajoelhada ali, rezando baixinho para Nossa Senhora. Essa história me ensinou que algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas, mesmo quando quem prometeu já não está mais neste mundo. E vocês conhecem alguém assim que cumpre a palavra, não importa o que aconteça? Conta aqui nos comentários, porque essas histórias de amor e dedicação sempre me emocionam. E se inscreve no canal para escutar mais causos assim que mostram que o amor verdadeiro não tem fim. Relato 4. O meu povo, tem lugares que ficam marcados na nossa memória para sempre. E essa história que eu vou contar hoje é sobre uma árvore que até hoje, quando eu fecho os olhos, consigo ver nitidinha, como se estivesse ali na minha frente. Era uma paineira gigantesca que ficava no centro da praça da cidade onde eu cresci, lá no interior de São Paulo. E essa árvore tinha uma particularidade que mexia com todo mundo da cidade. Era nos anos 80, e eu devia ter uns 10 anos quando comecei a perceber que aquela árvore era diferente. Todo mundo sabia que ela era antiga, tinha mais de 100 anos segundo os mais velhos. Mas o que fazia ela especial não era a idade, não. Era o que acontecia com as pessoas quando elas se sentavam embaixo da sombra dela. Nossa cidade era pequena, daquelas com cerca de 3.000 habitantes, onde todo mundo conhece a história de todo mundo. A praça ficava bem no centro, com a igreja de um lado, a prefeitura do outro, e no meio essa paineira enorme, com uma copa tão grande que dava sombra para quase a praça inteira. A árvore tinha um tronco grosso, cheio de cicatrizes do tempo, e raízes que apareciam na superfície, formando bancos naturais onde as pessoas se sentavam. Sempre teve bancos de madeira ao redor dela também, mas a maioria das pessoas preferia sentar nas próprias raízes, encostados no tronco. Meu avô, seu João Batista, sempre dizia que aquela árvore tinha sido plantada pelos fundadores da cidade, lá no final do século passado, e que desde o início ela já chamava a atenção. Não por ser bonita, que ela era mesmo, mas porque as pessoas que se sentavam ali ficavam diferentes,
ficavam mais sinceras. Era como se aquela árvore tivesse o poder de fazer as pessoas falarem a verdade, de tirarem o peso do peito, de contarem segredos que guardavam há anos. Não era magia, não era nada sobrenatural assim, mas era uma coisa que todo mundo notava e ninguém conseguia explicar direito. Minha mãe trabalhava na farmácia que ficava de frente para a praça, e ela sempre comentava em casa: é impressionante como as pessoas mudam quando sentam naquela árvore. Parece que ela puxa as palavras de dentro da gente. Eu mesmo sentia isso. Quando tinha algum problema na escola, alguma coisa que não queria contar para os meus pais, bastava sentar ali embaixo da paineira que, de repente, as palavras saíam sozinhas. Era como se a árvore me desse coragem para falar as coisas que estavam entaladas na garganta. A coisa ficou mais interessante quando eu comecei a prestar atenção nas conversas que aconteciam ali. Toda tarde, depois da escola, eu passava pela praça para ir para casa e sempre tinha alguém sentado na árvore. E sempre tinha história boa para escutar, porque as pessoas falavam como se estivessem confessando na igreja. Foi assim que eu soube que o seu Antônio da padaria tinha sido adotado e nunca tinha contado para ninguém. Foi ali que a Dona Maria do Correio desabafou que ainda amava o primeiro namorado dela, mesmo sendo casada há 20 anos. Foi debaixo daquela árvore que o prefeito da cidade confessou para um amigo que não sabia se estava fazendo um bom trabalho e que tinha medo de decepcionar o povo. Mas o que mais me chamava a atenção era que as pessoas não se sentiam constrangidas por falar essas coisas ali. Era como se aquele lugar fosse sagrado, um lugar onde as verdades podiam ser ditas sem julgamento, sem medo. Minha avó, Dona Geralda, explicava assim: filho, aquela árvore já ouviu tantas histórias, já acolheu tanta gente, que ela virou uma espécie de confessionário a céu aberto. As pessoas sentem que podem confiar nela. Um dia eu estava brincando na praça com meus amigos quando vi uma cena que me marcou muito. Era um sábado à tarde e um homem que eu não conhecia chegou de ônibus na cidade. Ele estava com uma mala pequena e parecia meio perdido, meio triste. Sentou debaixo da árvore e ficou lá, quieto, só olhando para o movimento da praça. Depois de um tempo, chegou o seu Manuel, que era conhecido na cidade por ser meio resmungão, meio fechado para a conversa. Mas quando viu o homem ali, foi sentar do lado dele. Não sei o que foi que bateu no seu Manuel, mas ele puxou conversa. Você não é daqui, né? Não, passei só para conhecer a cidade. Estou indo para São Paulo. Fugindo de alguma coisa? O homem olhou para o seu Manuel, depois para a árvore, como se ela tivesse feito a pergunta, e respondeu: fugindo não, voltando. Há 20 anos eu abandonei minha família aqui perto, em Araraquara. Saí de casa depois de uma briga com meu pai, e nunca mais voltei. Agora soube que ele está doente e eu estou voltando para pedir perdão. O seu Manuel, que era conhecido por não demonstrar sentimento, ficou emocionado. Rapaz, eu também tenho um filho que saiu de casa há anos. Toda noite eu fico pensando se ele está bem, se vai voltar um dia. Se eu fosse você, corria para abraçar seu pai. Os dois ficaram ali conversando por mais de 1 hora. Dois estranhos que se abriram completamente um com o outro, como se fossem amigos de infância. Quando o homem foi embora para pegar o próximo ônibus, o seu Manuel ficou ali mais um tempo, como se estivesse pensando na vida. Pessoal, essa história vai ficar ainda mais emocionante. Se vocês estão gostando desses causos do interior, deixa um like aí e se inscreve no canal. Porque eu tenho muitas histórias assim que mostram como os lugares pequenos guardam grandes lições de vida. E conta nos comentários se vocês conhecem algum lugar assim que parece ter uma energia especial. Passaram-se alguns meses e eu continuei observando a árvore e as pessoas que se sentavam ali. Foi quando aconteceu algo que mudou minha visão sobre aquele lugar para sempre. Era uma quinta-feira de novembro. E minha professora, Dona Carmen, estava passando mal há alguns dias.
Ela era uma mulher forte, trabalhadora, que nunca faltava na escola, mas naquela semana estava diferente, triste, sem aquela energia de sempre. No final da tarde, eu vi ela sentada sozinha debaixo da paineira, chorando baixinho. Fiquei com pena e me aproximei. Dona Carmen, a senhora está bem? Ela me olhou, enxugou as lágrimas e fez um sinal para eu sentar do lado dela. Senta aqui, meu filho. Você sabe que essa árvore tem um poder especial, né? Ela faz a gente falar coisas que estão doendo no coração. Sentei e fiquei quieto, esperando ela falar se quisesse. Depois de um tempo, ela continuou. Eu recebi uma notícia ruim essa semana. Os médicos disseram que eu tenho um problema sério e que vou ter que parar de dar aula. E sabe o que mais me dói? Não é nem a doença. É pensar que vou deixar de ensinar vocês, crianças, que são o que mais amo fazer na vida. Fiquei sem saber o que falar. Era muito pesado para um menino de 10 anos. Mas a árvore parecia me dar as palavras certas. Dona Carmen, a senhora já ensinou tanta coisa boa para tanta gente nessa cidade que isso nunca vai ser perdido. Cada aluno que a senhora ensinou vai levar um pedacinho da senhora para o resto da vida. Ela me olhou surpresa e sorriu. Como você aprendeu a falar assim, menino? Acho que foi a árvore que me ensinou, professora. Nós ficamos ali mais um tempo, conversando sobre escola, sobre sonhos, sobre a vida, e quando ela foi embora, eu percebi que ela estava diferente, mais leve, como se dividir aquele peso tivesse aliviado o coração dela. Os anos passaram e eu acabei saindo da cidade para estudar. Mas sempre que voltava para visitar meus pais, dava uma passada na praça para sentar debaixo da paineira. E ela continuava lá, grande, forte, acolhendo as pessoas com seus galhos abertos como braços carinhosos. Dona Carmen conseguiu se tratar e voltou a dar aula por mais alguns anos antes de se aposentar. O seu Manoel reencontrou o filho, que voltou para a cidade depois de muitos anos. O homem que estava voltando para pedir perdão ao pai conseguiu se reconciliar com a família antes que fosse tarde demais. Eu sempre fico pensando se aquela árvore realmente tinha algum poder especial, ou se ela era apenas um pretexto para as pessoas se permitirem ser verdadeiras. Talvez o segredo não estivesse na árvore, mas na disposição das pessoas em se abrirem, em dividirem seus medos e sonhos com alguém. Hoje, quando eu passo por lugares assim, por praças com árvores antigas, por bancos onde as pessoas se sentam para conversar, eu lembro da minha paineira e penso que o mundo seria um lugar melhor se tivéssemos mais espaços assim, onde as pessoas se sentem seguras para falar o que está no coração. A verdade é que todos nós precisamos de um lugar onde podemos tirar a máscara, onde podemos ser nós mesmos sem medo de julgamento. Às vezes esse lugar é uma árvore numa praça pequena, às vezes é a cozinha da nossa mãe, às vezes é a varanda de um amigo querido. O importante é que tenhamos esse lugar e que saibamos acolher as pessoas quando elas escolhem nos contar seus segredos. E vocês têm um lugar assim na vida de vocês? Um lugar onde se sentem seguros para falar o que está no coração? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro saber dessas histórias que mostram como os lugares simples podem ser especiais. E não esqueça de se inscrever no canal para escutar mais causos do interior que tocam a alma da gente. Vou ficar aqui esperando os comentários de vocês e quem sabe vocês não têm uma história parecida para compartilhar.